Bom dia, bom dia, bom dia. Não vai derrubar isso aí, né, cara? Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcos. Tá conseguindo aí, Marcos? Vou chamar por aqui. Se aparece pra ti aí o convite. Agora foi. Bom Boa. dia, Bom dia, beleza? bom dia. Feito. Hoje o sistema quis me boicotar. Faz parte. Faz parte. Mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. E hoje eu tô na companhia aqui, ó, do meu guardião, Ah, que legal, hein? senhor Eric. Fala bom dia pra Aí, galera, né, Eric? Às vezes ele não gosta que eu fique falando muito, não, que ele dá um salto aqui. Então, se de repente acontecer, vocês vão ter aí uma videocacetada. Bom dia, galera que tá chegando. Mais uma live do Acordar, que a gente começa às 6h01. Hoje começou às 6h03, mas tá tudo bem, faz tá parte. tudo certo, faz parte. Daqui eu tô vendo o nascer do sol. Hoje já começou a clarear um pouquinho mais cedo. Bom, para quem tá chegando aí e não conhece, a gente faz uma live do agradecimento. Eu e o Marcos, a gente tem uma oração desse movimento, o Acordar, e a gente faz as nossas orações, os nossos agradecimentos. Diariamente a gente passou a fazer isso uma parte de publicamente, né? Que é a nossa reflexão, depois a gente volta para o nosso momento individual, colocamos o resumo dentro da comunidade. Então, se você não faz parte da comunidade, entra na comunidade e aproveita. Se você sabe que a pessoa já está aí acordada, seus amigos, familiares já, vai aqui no aviãozinho e compartilha para alguém. De repente é uma palavra que a gente vai colocar aqui que pode ajudar na reflexão do dia. E como o Marcos bem diz todos os dias, que a gente melhore pelo menos 1%, né, no dia de hoje. E o dia de hoje é um presente, né? Por isso que o presente se chama presente, porque estar no presente é a certeza de que você foi privilegiado a ganhar este presente, né? Não tem aquelas brincadeiras de amigos secretos, ou você vai em algum lugar e tem aquelas trocas de presente e de repente alguém esquece seu presente, não dá um sentimento de puxa, por que que eu não ganhei? Então, nessa nossa reflexão, não. Se você está acordado, cara, você já ganhou o maior e o melhor presente de todos, que é estar vivo. Então, não tem motivos para você não agradecer. É claro que tem situações na vida que alguém deve estar, se encontrar acamado, passando por uma situação talvez não seja tão confortável, mas o que eu posso afirmar com muita clareza, com muita consciência, é que quando a gente agradece por estar passando essas situações, a gente vai passar por elas. Quer queira ou quer não, a gente vai passar. Só que quando a gente passa reclamando, a gente tende a não aprender tanta coisa quando a gente passa agradecendo. Podem fazer isso em qualquer situação. Tá difícil? Agradeça pela essa oportunidade de estar difícil. Falo isso com muita propriedade, né? De hoje ter, né, já há alguns anos, de ter essa clareza, essa consciência. Então, quando a gente passa por esses confrontos, quando a gente passa por esses desconfortos agradecendo, pode ter certeza que o aprendizado e a força que você ganha é muito maior do que passar reclamando. Então, a reflexão que fica já para esse momento é: coisas difíceis são necessárias que aconteçam, né? Confrontos, desconfortos são necessários para nosso crescimento, para nossa edificação. Então, você não tem muita escolha, você vai passar. A forma com que você vai passar é que determina,
né? E depende muito da sua escolha, da sua decisão. Camila não gosta muito quando eu falo que a dor ela existe para todos, seja uma dor física, uma dor mental, enfim, várias situações vão te causar dor, né? Camila é minha esposa, psicóloga, e eu falo, amor, a dor existe, tá tudo certo. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Por mais que o sofrimento seja um sentimento, mas ele acaba sendo opcional, porque vamos dar um exemplo prático. Você aconteceu uma situação que você não controla, saiu na rua e de repente aconteceu um incidente. Você não saiu de casa querendo que esse incidente aconteça, mas aconteceu, seja ele qual for. Vai te gerar uma dor. Agora, o sofrimento é o que vem depois da dor. Você fica, poxa, mas por que que eu saí essa hora? Se eu não tivesse saído, não tinha acontecido. Enfim, vai vir um monte de pensamento, se, e não vai resolver, cara. Não vai resolver. Aquela dor, ela existe. Mas aí o tempo que ela vai ficar ali comigo é a forma com que eu olho para aquela situação. Tudo, se tiver. Isso é uma dica que eu dou e é o que eu enxergo que muitas vezes acontece e já aconteceu comigo lá atrás. Tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo. E de todas as coisas que estão acontecendo, às vezes você vai se deparar com mais situações negativas do que positivas. Então, tem 5 coisas acontecendo ao mesmo tempo, 4 delas são negativas e uma é positiva. Para qual que você tem que olhar? Para a positiva. É a minha forma de levar a vida, foi assim que eu consegui galgar e crescer internamente e externamente. Então, olhar o copo meio cheio é muito melhor do que olhar o copo meio vazio. Então, numa situação desconfortável, pensa, você está vivo? Ah, eu perdi algo. Perdeu algo, cara. Tudo, você conquista novamente. O que você não conquista novamente? E aí você nem teria esse tempo de reflexão se você perder a vida. Mas não perdeu a vida, perdeu algo que você gostava muito, que tinha um sentimento ali por aquilo, recomeça, reconstrói, constrói mais lindo, né? Minha mãe, minha avó falava se vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Então, eu passo a minha reflexão para o nosso amigo Marcos, falando um pouquinho sobre essa clareza de como lidar com as situações da vida perante esse presente que a gente tem, que é o hoje. É interessante porque, assim, tudo que provoca uma grande emoção, nós registramos. Né? Quanto maior a intensidade da emoção, mais registrado fica no nosso inconsciente. Se eu chegar aqui, por exemplo, e perguntar: por que você comeu ontem? Então, às vezes você nem lembra, né? O que você almoçou ontem? Você nem vai lembrar, porque você estava na correria, estava no dia a dia, na tua rotina, e isso não gerou nenhuma emoção para você. Mas se eu perguntar assim, pô, mas qual foi a tua ceia do Natal do ano retrasado? Provavelmente você vai lembrar porque você associa uma emoção que aconteceu naquele momento, seja um presente que você ganhou, que você deu, alguma situação, algum laço que você reatou, alguma coisa vai fazer com que você lembre isso, porque está atrelado a uma emoção. Essas emoções que ficam registradas no nosso inconsciente, elas começam a ditar os nossos comportamentos em relação ao futuro. Então nós começamos a viver no presente com base no passado, projetando um futuro previsível, tudo com base nessas emoções que nós vivemos. Portanto, quando você falou de a forma que você encara, né, aquilo que você se apega, aquilo que você está observando, é extremamente importante, porque onde eu coloco a minha atenção eu fortaleço. Isso a física quântica já comprova. Então, se eu ficar focando nas minhas emoções negativas no passado e não vivendo o momento presente, eu vou começar a projetar um futuro, vou prever um futuro com base nessas emoções. Então, a tendência é eu começar a ter uma visão pessimista, uma visão negativa, e a energia que eu poderia estar gastando, né, uma energia criativa para poder construir um futuro melhor, um futuro diferente, eu vou acabar gastando, lembrando dessas emoções negativas e mentalizando um futuro também negativo, um futuro previsível ruim. Então, estar no momento presente, ficar no momento presente hoje e
observar essas emoções negativas e limpar elas, né? Tentar tirar elas, tentar deixá-las de lado. O processo de você limpar essas emoções não pode ser um processo de você resistir às emoções, de você ficar brigando com ela. Muitas vezes é aceitar que você passou por um determinado período, por um determinado momento, e talvez sentir aquilo, potencializar de alguma forma, né, se render aquilo e trazer aquilo e entender o porquê. Né? Não é um processo muito lógico, muito racional, é um processo mais inconsciente, mas a partir do momento que você encara uma determinada emoção, eu tive um momento na minha vida, por exemplo, que eu perdi um ente muito querido, e isso me machucou muito, e eu começo, até hoje eu relutei com aquele sentimento, com aquela emoção que eu tive. Então, a partir do momento que eu começo a enfrentar essa emoção, começo a entender o porquê que aquilo aconteceu, aquele sentimento de perda e tudo mais, isso faz com que eu comece a trabalhar de forma diferente. O meu inconsciente começa a trabalhar de forma diferente. E a partir do momento que eu entendo isso, eu passo por um processo de aceitação, não é um processo de conformismo, é uma aceitação. Isso faz com que eu volte, eu consiga enxergar as coisas de uma maneira diferente, eu consiga ver a coisa por um outro ângulo, que eu até então não conseguia ver, e eu começo a tirar essa energia negativa. E eu começo a usar, então, essa energia positiva, que isso geralmente dá um alívio, isso realmente tira um pouco o peso das costas, a gente se sente mais aliviado, e aí eu começo a pegar essa energia e começo a usar ela realmente em prol de alguma coisa que vai construir uma vida nova, um futuro novo. Né? Isso tem todo um efeito biológico no nosso corpo, tem todo um efeito emocional, neurológico, enfim. Então são coisas que nós escutamos, né? Muitas vezes várias pessoas comentando, né? Não, vamos pensar no positivo, no bom, naquilo que realmente pode acontecer de bom. E eu mesmo, muitas vezes no passado, pensava, essa é conversa furada, né? Mas não, isso tem um fundo realmente científico e tem um fundo metafísico também, porque mexe energeticamente. Então, ficar no momento presente, né, não criar expectativas para o futuro em relação às experiências que nós tivemos no passado, que vem através das emoções que nós guardamos, né, geralmente são emoções mais pesadas, começa a fazer toda a diferença para que a gente possa ter um futuro melhor, para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo e dentro daquilo que nós esperamos. Boa, Marcos. A gente costuma dizer que a ignorância é uma bênção, né? Que quando a gente não sabe das coisas, a gente vai levando no piloto automático, vai sofrendo e tá tudo certo. Vamos Mas o embora. conhecimento salva, né, cara? O conhecimento salva, o conhecimento ele te abre portas. Então, viver esse estado de presença, cara, é incrível. É incrível você estar consciente, cara, do que está passando nesse momento, né? Então, beleza, a ignorância é uma bênção, mas o conhecimento salva, cara. E aí, né? Porque assim, fato, o que eu não sei, não sei que eu sei, tá acontecendo, mas à medida que eu busco, eu mudo bastante coisas, né? Na minha relação, na minha vida, na vida de outras pessoas, né? Que aquilo que eu poderia ficar sofrendo por minutos, segundos, eu tô uma vida inteira presa no passado e não saio daquele estacionamento da emoção ruim, né? Estacionei o carro ali, naquele ambiente escuro, sem luz, sem vida, sem energia boa, pelo simples fato de não ter o conhecimento. Então, hoje você trouxe, Marcos, complementou o que Deus colocou no meu coração de falar, né? Não só o presente de estar vivo, mas o presente de presença, Né? né? Então, quando eu estou presente, quando eu estou na presença, tudo muda. O game é outro, a partida é outra, o resultado é outro. O 1% muitas vezes é 1% poderoso, é Muito. 1%. Eric, você não faça isso não, porque o papai está numa live aqui e você vai derrubar. Então, as coisas se complementam, né? Buscadores que somos do conhecimento, né? Incansáveis, imparáveis sobre tá na busca, tudo vem, né? Você tá, só vai, cara.
Vai, acorda, agradece. Esse é o primeiro passo. Acorda, saiba que está no presente. O que passou da noite anterior, do dia anterior, passou. Olha para aquele retrovisor ali só para saber se tu vai para a direita ou para a esquerda. Pede discernimento, sabedoria, mas esteja agora. O amanhã ainda está muito longe. Um segundo depois daqui também está muito longe, cara. Está muito longe. A gente viu várias coisas acontecerem por causa de um segundo. Sim, E às vezes 15 minutos que você está aqui na live pode te salvar fisicamente, não só mentalmente. é isso aí, cara. Então é o convite. Não precisa estar aqui conosco, tá, gente? Tanto é que tem uma comunidade que a gente só coloca o resumo lá, tá tudo certo. Mas se quiser estar conosco, é uma forma também de fortalecer essa energia boa, de você trazer para cá uma expectativa. Fala, cara, o que esses caras vão falar hoje? A gente não sabe o que vai falar amanhã, a gente não sabe o título de amanhã. Hoje é o 26º dia do acordar e para cada dia vem uma reflexão, vem uma palavra que penetra no meu coração, no coração do Marcos e a gente externa isso. Talvez aqui você ganhe coragem de falar para o seu filho, filho, agradeça, você está vivo. Você não tem aquele biscoito, você não tem aquilo que você gostaria hoje, mas vamos trabalhar para, vamos ser diferente para ter as coisas diferentes. Então, isso é estado de presença, isso é estado de acordar, saber que pelo menos você ganhou o maior de todos os presentes, que é a vida. Isso. E aí você começar a cuidar dessa casa que a gente não muda, para passar nas casas que a gente quer mudar, com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais alegria, com mais presença. Quanta gente está nos lugares, mas a mente está em outro. Isso Exato. é muito ruim. É isso. As doenças de hoje mentais só acontece porque a mente não está naquele lugar, né? Exatamente. Como dizem, a mente mente, pô. Então, se você alimentar essa mentira que está aí dentro de você, porque o que passou foi uma verdade, mas se você ficar alimentando o que passou, já não é mais uma verdade, é uma mentira. Daquilo que você vem construindo com os vieses, com as vozes, com o que as pessoas te falam. Ontem eu gravei podcast e eu vou compartilhar esse aprendizado aqui. Olha só como a gente sempre aprende a forma de olhar para as situações. Gravei com uma ex-jogadora profissional de futebol e a Paty, falou uma coisa muito legal. Ela foi para os Estados Unidos com 17 anos, 17 para 18 anos, fez faculdade lá, jogou num time lá, né, universitário. E nesse processo, a pessoa que a criou, que foi a avó, porque os pais trabalhavam muito para dar sustento para os filhos, a avó faleceu. E quando ela voltou dos Estados Unidos, a avó não estava mais. Ela não pôde ir no enterro, não pôde ir no velório, só a saudade, porque ela sabia que a avó não estava, mas olha como ela ressignificou essa dor. Ela falou que quando chegou no Brasil, o sentimento que ela tem ainda hoje é que a avó dela foi viajar e que em algum momento elas vão se encontrar. E eu só agradeci, porque eu não tenho minha mãe hoje, fisicamente. Mas ela está nessa viagem que um dia que eu iria encontrar com ela de alguma forma, né? Então, é a forma que a gente olha, é o conhecimento que a gente busca, é a presença de estar no presente sobre aquilo que você ganhou agora. Então, ótimo dia para todos. Marcão, você Não, é um cara que eu ali, agradeço todos os dias pela tua vida, por você cruzar o meu caminho e a gente junto está fazendo aí algumas coisas que tenho certeza que está ajudando nesse processo de vida, né? De presença. Então, só tenho que agradecer pela sua vida, que seja um dia excelente, que esse 1% se torne muito maior, muito maior, com né? certeza. Nas nossas vidas, na vida do próximo. E amanhã estaremos aqui às 6h01, se Deus quiser. Vamos bater aquela fotinha para postar lá no Bora, resumo e bora. nos nossos history. Tivemos presença ilustre aqui, ó, Tá vendo? do nosso E,
Eric Baby. Eu agradeço, cara, imensamente a oportunidade da gente estar fazendo isso diariamente, né? Levando um pouquinho daquilo que a gente estuda, compartilha, ou seja, compartilhando aquilo que a gente estuda, gosta, e os benefícios que isso tem trazendo, cara. E realmente, assim, o nosso cruzar de caminho foi proposital, né? Foi, Lá em cara. cima tinha um coisa. Então, gratidão também, cara, por A você, gente, a pela gente tá seguindo esse oportunidade. fluxo, né, cara? Esse Sim, fluxo da água, o é, fluxo do, né, o estado de flow aí, a gente não se desespera. Cara, vamos fazer. tem sido dias, se meus dias já eram incríveis, depois de ter começado a acordar há 25 dias atrás, hoje eu vim de 26º, cara, só enriquece a minha alma, só enriquece a minha percepção sobre as pessoas. Então, é uma forma de agradecimento geral, genuíno, sobre tudo que ainda está por vir, e eu já sou grato pelo que está por vir, né? Então, é uma preparação e, pô, tem gente aí que está na live com a gente há muito tempo. Sandra, obrigado por participar, por comentar, né? Você é uma pessoa que está aí com a gente, então. Isso enche os nossos corações. E se não tivesse ninguém aqui, cara, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum, porque só o fato de nós estarmos exercitando desta forma já faz toda a diferença na nossa vida e na vida do próximo, porque a gente dá para o outro aquilo que a gente tem, aquilo que a gente está cheio, né? É o exemplo da garrafinha d'água. Se você apertar, sai água. É Não isso vai aí, sair suco, não vai sair cerveja, vai sair água. é isso aí, Quando a vida nos aperta, sai alguma coisa daqui de dentro. E o que que tem aí dentro, é isso aí, né? Então, obrigado. Estendemos um pouquinho, mas foi válido. Tem momentos que a gente compensa de outras formas. com certeza. Beijo no Beijo para coração de todos aí. vocês. Valeu, Marcão. Um Até ótimo dia. amanhã. Fique com Deus. Ótimo Tchau, tchau. dia. Tchau, tchau.